MAC Notícias começa agora. Começa agora o programa MAC Notícias, com informações de qualidade e entrevistas exclusivas. Lei Nacional proíbe celulares em escolas e especialistas reforçam resultados positivos da medida. Inteligência artificial ganha espaço no mercado de trabalho. Dados revelam concertos como forma de cultura menos consumida no Brasil. A habilidade dos fotojornalistas para captar momentos esportivos marcantes. O aumento das academias no Brasil e seus efeitos na vida diária. A importância de uma dieta saudável e sua relação direta na saúde mental. Como a inflação tem influenciado nos preços de lanches universitários. Ao vivo, vamos saber o impacto em seus consumidores. Esses e outros destaques você acompanha agora no MAC Notícias. O Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o chamado Simpatinhas, cria carteirinha de identificação para cães e gatos. A iniciativa prevê gerar um banco de dados nacional para pets. Lançado na quinta-feira, 17 de abril, pelo governo federal, o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o documento cria um RG animal, com um número de identificação único e válido para todo o país, que poderá ser anexado à coleira. Vanessa Negrini, diretora de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, alega que a identificação do animalzinho pode reduzir o número de animais nas ruas, além de auxiliar o dono no controle de informações de saúde do pet e em casos de desaparecimento. O sistema no site do governo Simpatinhas já está aberto para o cadastro de forma gratuita e opcional. Uma vez cadastrados, os tutores poderão receber também informações sobre campanhas do governo para castração, vacinação e outros. Os impactos do uso excessivo de telas em crianças e adolescentes vão além da distração. Eles afetam sono, aprendizado, socialização e saúde mental. Com 80% dos adultos defendendo a proibição de celulares nas escolas, cresce a preocupação com os efeitos do tempo excessivo em frente às telas. Confira agora, nessa reportagem, o que dizem pais, educadores e especialistas a respeito. As tecnologias que antes tinham o intuito de servirem como uma ferramenta de auxílio, hoje fazem parte da rotina diária de todos, principalmente das crianças. Devido à facilidade de acesso, variedade de conteúdos nos meios tecnológicos, as crianças estão cada vez mais conectadas nos aparelhos eletrônicos, seja para o consumo de entretenimento ou acadêmico. Uma pesquisa realizada em 2022 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil apontou que 92% da população, com idade entre 9 e 17 anos, era usuária de internet no país, sendo o celular o dispositivo mais usado. Os pais relatam como seus filhos ficam conectados às redes a todo momento, inclusive deixando de realizarem certas tarefas para ficarem usando o celular, por exemplo. Aparecida Rodrigues, avó de 2 crianças, nos contou um pouco como funciona a dinâmica do uso de tecnologias pelas crianças na sua casa. Passam em média mais ou menos umas 2h30, 3 horas por dia, vendo entre TV e celular. Aparecida também adiciona que não tem limite de horário para o uso de celular e TV na sua casa. Não, aqui não existem regras para eles assistir, não. Eles ficam bem à vontade para assistir o que eles querem. Não tem nenhuma restrição. Até o momento ainda não. Por outro lado, a Aparecida conta como já teve dificuldades em limitar o uso de aparelho das crianças e como elas se comportaram. Percebemos que quando eles ficam muito tempo no celular, eles acabam se irritando muito quando nós tiramos, quando dá a hora de falar chega. Aí causa aquela irritabilidade. Conforme foi aumentando a preocupação de especialistas em relação aos efeitos causados pelo vício em telas, tornou-se necessário tomar uma atitude para tentar reduzir os impactos negativos. Em janeiro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.100/2025, que determina a proibição do uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, tanto em escolas públicas quanto privadas. No entanto, o projeto abre uma exceção para atividades pedagógicas, casos de acessibilidade, saúde e segurança que exigem o uso de dispositivos. Nesses casos, os alunos poderão usar o celular ou computador sob a supervisão de um professor. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela Question Pro mostra que 8 em cada 10 adultos, ou seja, 80%,
concordam que o uso de celulares na escola deve ser proibido. Christian Focken, professor de História do Ensino Médio, afirma que essa proibição auxilia no aprendizado dos estudantes, criando uma preocupação a menos e forçando eles a terem uma conexão com o professor. Eles estão mais preocupados em anotar a aula, prestar atenção, participar. Os jovens dessa idade apresentam uma série de questões que o celular acabava agravando. E fisicamente agora eles são obrigados a participar. Eles estão dentro da aula, eles estão interagindo, e isso que é fundamental no processo de educação. Christian adiciona que não se pode ter uma conclusão do projeto, visto que ele ainda está no começo. Mas até o momento, ele achou positivo e necessário, dizendo que esperava uma reação negativa dos jovens, mas foi o contrário. Olha, eles respeitam dentro do contexto de que um jovem respeita. Eles sempre vão querer desafiar as estruturas, as instituições e as pessoas mais velhas. Eles tentam usar o aparelho escondido, colocam dentro da mochila, embaixo da perna. E na escola que eu trabalho, de manhã cedo, a orientadora chega com uma caixa, pede para os alunos colocarem e assinar uma lista, dizendo que colocaram o celular ali, e essa caixa volta no final do dia e eles pegam o celular. Porém, a fiscalização acaba sendo sempre da gente, dos professores. Se pede para ir no banheiro, tem que mostrar que está com o celular, que está guardado na mochila, que não está com ele, ou então que o seu nome está na lista. Então, nós somos os fiscais desse sistema mesmo. O professor contou como eram suas aulas antes da proibição dos celulares. Impactava bastante. Era muito comum eu ter que interromper a aula para pedir para o aluno guardar o celular, para o aluno não responder, não ficar mexendo com o jogo. Então, atrapalhava bastante. Era uma constante luta entre a aula e a atenção do aluno sobre o celular. Comprovado por especialistas, o vício em telas tem como consequência nas crianças e adolescentes problemas de sono, visão, de saúde mental, comunicação, desenvolvimento, sedentarismo, entre outros. Reconhecendo esses impactos, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 2019 o Manual de Orientação Menos Telas, Mais Saúde, com recomendações para pais e cuidadores sobre limites para o uso de telas. O pediatra Gustavo Freitas explica melhor quais são as consequências do uso para crianças e adolescentes. Acaba que tem uma dificuldade de concentração em crianças maiores, e quando a gente fala de bebês que ainda estão desenvolvendo fala, algumas habilidades, o tempo excessivo de tela acaba prejudicando o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então isso é um alerta para a gente pediatra e também para os pais, né? Preocupa bastante. Da parte social, a criança acaba ficando muito imersa dentro do ambiente virtual e acaba interagindo um pouco no ambiente real. Segundo o especialista, devido aos fluxos virtuais de informações serem muito intensos, torna-se difícil manter o foco em algo específico, e os diversos e rápidos estímulos, por consequência, geram ansiedade. Eu observo muito a questão de atraso em fala, alterações de comportamentos. Uma criança, um bebê, já fica mais impaciente, já quer menos interações, quer ficar só na tela. E adolescentes eu percebo mais uma reclusão social, sabe? Não consegue manter um diálogo direitinho, né? Tipo, não consegue conversar com outras pessoas muito bem. É uma questão de ansiedade também. Tem uma questão de bullying também, cyberbullying, que é bem frequente. O médico afirma que, além da orientação dos professores, os pais também são responsáveis por ficarem atentos no controle de uso de telas pelos jovens. Os pais têm um papel muito importante no controle de telas, né? Quando as crianças são menores, é um papel quase que exclusivo ali. E quando já são adolescentes, é um papel muito importante na questão de orientação, tanto de qualidade quanto o tempo de tela mesmo. E os professores também, né? Orientar a questão do consumo e tudo mais, mas esse é um papel primariamente dos pais. Gustavo reforça que os pais precisam ser cautelosos e observarem o tempo de uso de telas, mas também o conteúdo acessado pela criança e o seu padrão de socialização fora das telas. Para isso, ele dá algumas sugestões. Conversar com a criança, com o adolescente, falar que ele tem esse determinado período de tempo durante o dia para ficar em frente a uma tela, a partir disso não tem mais. E oferecer algumas alternativas a isso, né? Brinquedos, brincadeiras, né? Conversar com os pais dos coleguinhas para ver se eles fazem alguma atividade conjunta, né? Isso tudo dentro da sua realidade. Outra coisa que a gente tem que ponderar sempre é
quando que você vai ofertar uma nova tela para a criança? Então, assim, uma criança de 4 anos que você tem um problema com limite de tempo de tela, não faz muito sentido você dar um tablet para ela, porque isso vai acabar aumentando o tempo de tela. Então, fazer essas moderações dentro da sua realidade. Para finalizar, o pediatra ressalta a importância de sempre existir um bom diálogo entre os pais e as crianças. Eu acho que é muito importante o diálogo, a concentração da criança, do adolescente sobre a importância de uma relação saudável com o uso de telas. É importante também uma monitorização com relação ao conteúdo que é consumido na tela, para além do tempo de tela. Gabriela Silva para o MAC Notícias. A inteligência artificial já não é mais coisa de filme de ficção. Hoje ela está no celular, nas escolas, nos atendimentos das empresas e no modo como compramos e vendemos. E quem mais sente essas transformações é o setor comercial. As novas tecnologias estão mudando o jogo. Otimizam processos, automatizam tarefas e desafiam o papel dos profissionais. Mas será que a inteligência artificial vai mesmo substituir os empregos? Ou será uma aliada? Para isso, vamos conversar com Ciris Beatriz, que entrevistou a Alessandra Miranda, Head Commercial do site Reclame Aqui. Bom dia, Ciris. Bom dia, Júlia. Bom dia, Gabi. Bom, conversei com a Alessandra, que contou pra gente como o mercado comercial vem mudando a chegada da inteligência artificial nas empresas. Acompanhe o que ela observou de mais marcante nessa transformação. Bom, tem que ser uma realidade, né? A inteligência artificial não tem como a gente dizer, principalmente numa empresa de SaaS como é a nossa, né? Embora o Reclame Aqui seja uma plataforma de reclamação e de consulta feita pelos consumidores, a gente é uma empresa de tecnologia também, né? Então, a gente tem investido muito em tecnologia para que a gente consiga cada vez mais fazer a previsão de comportamento dos nossos consumidores, também gerar valor e informações para as companhias, principalmente considerando segmentos de como os clientes atuam e esperam que essas marcas se relacionem com os clientes. A gente também usa muito os chatbots, né, para essa questão de avaliação, de atendimento inicial e de responder dúvidas. E eu acho que aqui, dentro do comercial, a gente tem visto muito como que a IA pode sugerir conteúdos, produtos ou serviços específicos para cada lead. Bom, mas também a gente não pode esquecer que toda mudança traz seus dois lados. Eu perguntei para ela, né, como que tem sido o lado positivo nessa revolução tecnológica e também quais os pontos negativos que já deram as caras. Olha, eu acredito que a positiva é a eficiência e a assertividade, né? A gente está conseguindo ser muito mais eficiente com a inteligência artificial, na medida que ela consegue tratar muitos dados e dar sugestões muito mais direcionadas, né? Muito mais assertivas. Quanto à negativa, eu não diria negativa, mas são mais desafiadoras, vamos dizer assim, tá? Então, acho que aqui tem o investimento que é necessário ser feito com inteligência artificial, tanto em infraestrutura quanto treinamento, né, modelos de integração entre os sistemas, porque isso gera dinheiro e pessoal capacitado. Então, eu acho que esses seriam os desafios maiores aí que a gente tem. E, além disso, eu acho que talvez o uso indiscriminado da inteligência artificial que pode dar para as pessoas uma falsa sensação de precisão. Então, se a gente não tiver uma curadoria muito bem estabelecida, a gente pode gerar informações que não são tão reais. Bom, e é claro que não poderíamos deixar de falar sobre um dos maiores receios da atualidade, né? Será que a inteligência artificial vai mesmo acabar com milhões de empregos? Veja o que ela contou para a gente. O que eu digo que, assim, realmente, eu acho que a gente está migrando, a gente já vê isso, por exemplo, no telemarketing, né? Muitos dos atendimentos, eles são praticamente automatizados, a gente não consegue falar com o ser humano no final, né? Então, porque tem aí, a gente está tirando, então, aqueles trabalhos que são repetitivos, aquelas tarefas que são... Que podem ser feitas por um robô ou por uma inteligência artificial, realmente elas vão sumir do mercado, vamos dizer assim, mas em contrapartida a gente vai ter a criação de muitos novas necessidades, novos empregos, né, e outras tarefas que vão depender do ser humano. Então a gente vai ter, na verdade, uma migração de trabalho. Eu acho que a gente vai exigir muito mais das pessoas, que as pessoas tenham outros skills, outros conhecimentos
para dar o suporte para a inteligência artificial. Agradecemos a Alessandra Miranda por compartilhar a sua experiência e nos ajudar a entender melhor os impactos da inteligência artificial no setor comercial. Gabi? Obrigada, Ciris, por conversar com a Alessandra, principalmente por ela trabalhar nesse site tão popular e por poder mostrar um pouco do lado desse setor. Obrigada pela sua participação. Dados de fevereiro de 2025 apontam de forma unânime concertos como forma de cultura menos consumida, tanto entre paulistanos quanto entre brasileiros no geral. Apesar da impopularidade, quando comparado às outras formas de cultura, instituições implantam ações para a propagação e democratização dessa manifestação artística. O Brasil, como um país multicultural, apresenta diferentes formas de manifestações artísticas e culturais. Essas expressões são variadas, podendo se relacionar a museus, cinema, festas populares, danças, músicas, entre outros. Para compreender melhor os hábitos de seus consumidores, o site de pesquisa Cultura nas Capitais lançou em fevereiro deste ano dados sobre o consumo cultural dos brasileiros. Um fato destacável sobre o assunto é que a forma de cultura menos consumida dentre as 12 analisadas são os concertos musicais. Os dados dizem que 61% dos brasileiros nunca foram a um concerto. Em São Paulo, apesar da grande disponibilidade de locais históricos que ofereçam estes espetáculos, 66% dos paulistanos também nunca foram a um concerto. Uma das instituições que realiza concertos é a famosa Sala São Paulo, sala da Orquestra Sinfônica de São Paulo e uma das melhores do mundo, localizada no centro da cidade, na Praça Júlio Prestes. Ela conta com programações regulares durante a semana, com preços que variam entre R$ 42 a R$ 295. Mas também oferece apresentações matinais gratuitas aos finais de semana, além de visitas educativas também gratuitas. Com essas iniciativas, esse consumo cultural é incentivado para todos os tipos de público. João Vitor Amaral, pianista profissional, conta sua visão sobre a importância da música clássica. Para ele, esse gênero oferece uma qualidade musical ímpar aos outros tipos de produções. Na minha visão, na minha opinião, a música clássica tem um poder de tornar a gente mais humano, assim, digamos assim. Eu acho que como qualquer forma de arte. Emanuele Baldini, o italiano violinista e regente, que atua como Spalla, ou seja, como responsável pelo primeiro violino da Orquestra Sinfônica de São Paulo, explica que os concertos, por serem uma forma de arte abstrata, requerem maior esforço por parte de seus espectadores, não atraindo tanto o público como acontece com outras formas mais simples de entretenimento. A forma de comunicação num nível tão subconsciente, tão profundo, que nós somos muito fragilizados e por isso também que gera grandes emoções. A Sala São Paulo se preocupa em oferecer oportunidades também às classes sociais menos favorecidas. Uma importante iniciativa é o programa Descubra Orquestra, criado em 2001, que permite que alunos de escolas públicas assistam a um concerto inesquecível, dependendo apenas da condição de seus professores participarem do curso musical oferecido pela Fundação OSESP. Emanuele Baldini, como profissional e artista, conta sua concepção sobre o impacto oferecido por essa arte, que supera barreiras etárias. É óbvio que uma criança ainda não está completamente preparada para ouvir, por exemplo, uma sinfonia de Mahler, mas eu acho que incluso uma criança pode ficar muito impactada por uma sinfonia de Mahler, mesmo que a diferença de um adulto, essa criança não saiba por quê. Uma outra iniciativa que também incentiva o consumo desses espetáculos clássicos é o projeto da ONG Locomotiva. O projeto surgiu em 2008 e tem o objetivo de estimular talentos na Grande São Paulo. A organização Locomotiva ensina jovens a tocar instrumentos clássicos e, com uma orquestra formada por seus próprios alunos, regularmente realiza apresentações em escolas, auditórios e até mesmo teatros. O jovem ex-aluno Nicolas Lima é um exemplo.
Nicolas, que começou no projeto em 2020, hoje toca em mais de uma orquestra profissional. Foi onde me alavancou como músico, né? Lá foi onde eu aprendi e tal, tive muito apoio dos professores e acabei entrando em outros lugares, como a EMESP, que é a Escola de Música do Estado. E hoje estou na Orquestra Jovem Tom Jobim, as Orquestras Jovens do Estado. Nicolas ainda fala sobre o impacto dessas iniciativas que oferecem um primeiro contato dessa arte às outras pessoas. Levando a música até as pessoas, eu acho que é muito melhor, porque as pessoas, quando a gente vai até elas, nossa, as crianças, a gente assiste, as crianças assistiam a gente lá nas escolas, caramba, eu via os olhos das crianças brilharem, tipo assim, elas ficavam muito interessadas. A Sala São Paulo não é a única a incentivar a propagação da cultura erudita. O Teatro Municipal, localizado na Sé, região central da cidade paulistana, também oferece uma programação gratuita com visitas educativas, visitas temáticas e ateliês abertos ao público. Tais programações acontecem durante a semana, e você pode ter mais informações tanto no site oficial do Teatro Municipal quanto no site oficial da Sala São Paulo. Júlia Figueiredo, para o MAC Notícias. Estou aqui com Giovana e Letícia para conversarmos sobre as diferenças de consumo de cultura hoje em dia. Bom dia, Giovana. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bem, como já sabemos, o consumo de cultura é fundamental em qualquer sociedade, de livros à programação de televisão. Ela está presente nas formas de entretenimento, formação e informação. E se você reparar, nós vivemos esse consumo a todo momento, principalmente agora que temos um mundo de conteúdo na tela do celular. Realmente, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista. Se bem que agora tudo acontece na tela do celular. Você não tem mais a necessidade de sair de casa para assistir uma peça ou uma orquestra. Mas isso pode ser um fator facilitador, né? Porque dá uma prévia ao consumidor de como vai ser a peça ou a exposição. Então, sim, esse é um lado positivo. O consumidor não tem mais a necessidade de sair de casa para assistir o que ele quiser, porque tá tudo no celular. Só que acaba que é muito melhor você assistir uma orquestra ao vivo e ver os músicos tocando os seus instrumentos ao vivo, sentir as melodias, ou um musical, por exemplo. É melhor ver os atores no palco cantando e dançando do que pelo celular. Você sente as emoções com a plateia e o celular não proporciona tudo isso. Olhando por esse ponto de vista, sim, pode ser uma experiência melhor, mas eu acredito que hoje, como a gente tem tudo no celular, só a ideia de sair de casa já é cansativa, já que tem tudo na internet. Júlia? Gente, esse é um assunto realmente muito presente na nossa sociedade atual e que deve sim ser discutido. Então, muito obrigada, meninas, pelos esclarecimentos. E agora, um breve intervalo. O MAC Notícias volta já. Começa agora o MAC Notícias, sua principal fonte de informação sobre esporte, cultura, cotidiano e cidadania. Com mais informações de qualidade, o seu programa de notícias favorito está de volta. Continue conosco para notícias, reportagens e discussões relevantes. Neste ano, a pílula anticoncepcional masculina, sem o uso de hormônios, entra em testes clínicos pela primeira vez. Sendo chamada de YCT529, a pílula apresentou até o momento poucos efeitos colaterais. O desenvolvimento está sendo realizado na Universidade de Minnesota, em parceria com a Universidade Columbia e a Your Choice Therapeutics.
O medicamento funciona bloqueando a ação do receptor de ácido retinóico alfa, impedindo seu desempenho sem causar possíveis efeitos colaterais. Por enquanto, os testes só foram feitos em animais, incluindo camundongos, machos e primatas, causando infertilidade e com 99% de eficácia na prevenção da gravidez dentro das 4 semanas de uso. A pílula já está pronta para ser testada em humanos, em um estudo clínico fase 1 com um pequeno grupo de voluntários. Ainda não há previsão para a comercialização. Desde as primeiras fotografias de Jogos Olímpicos até a foto de Gabriel Medina, que foi viralizada na Olimpíada de 2024, o fotojornalismo vem eternizando, por meio das lentes, a paixão pelo esporte. A fotografia esportiva captura a alma do jogo, a dedicação dos atletas e a paixão que move multidões. Ouça agora a nossa reportagem especial sobre a arte por trás das lentes. Mas a transmissão de uma boa imagem não vem apenas do fotógrafo, mas também do próprio atleta. Uma foto, eu acho que ela tem que transmitir a emoção do jogo, a emoção da gente, de nós jogadores, muitas coisas. Nosso foco, que nem eu falei anteriormente. E é isso, essa emoção que consegue passar pra gente, entendeu? Que é um momento tão especial para nós que fica guardado eternamente e são registros que são muito importantes, Então ela precisa conseguir transmitir essas emoções, precisa ter uma qualidade boa, aquela qualidade que você consegue identificar todos os detalhes. E é isso, muitas coisas afetam. Através das lentes dos fotógrafos esportivos, somos transportados para o centro da ação, vivenciando a adrenalina das competições e a paixão dos atletas. Seja no instante congelado de um gol, na plasticidade de um salto ou na raça estampada no rosto de um competidor. A fotografia esportiva tem o poder de contar histórias e eternizar momentos que ficarão para sempre na memória dos amantes do esporte. Beatriz Carmo, para o MAC Notícias. O que antes era considerado apenas um hobby, hoje é um estilo de vida. Ir para a academia se tornou algo além do que apenas realizar um treino, fazer uma aula de dança ou até mesmo uma aula de pilates. Muitos frequentam para esquecer dos problemas, fazer novos amigos e, claro, melhorar a saúde física e mental. Com o aumento da busca por melhores hábitos, a academia deixa de ser apenas um lugar para homens musculosos e mulheres com tanquinho, e se torna também um ambiente acolhedor, com profissionais dispostos a auxiliar e motivar os alunos, para que não desistam desta jornada. Acompanhe agora a nossa reportagem sobre o crescimento das academias. Nos últimos anos, o mercado de academia no Brasil passou por um crescimento explosivo, impulsionado principalmente pela preocupação com a saúde e estética. Mas com tantos novos alunos entrando e saindo de academias, a pergunta que fica é: esse movimento realmente veio para ficar ou estamos diante de mais uma moda passageira? Segundo o panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e Amateur Market Plus Science, o número de centros de atividades no país quase triplicou em uma década. Saltamos de 19 mil estabelecimentos em 2014 para mais de 56 mil em 2024. Na reportagem de hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse universo das academias, ouvir o que os profissionais da área têm a dizer a respeito desse tema e conversar com frequentadores. Conversamos com Natália Xavier, gerente de academia e que está no ramo há 8 anos, para saber qual fator ela acredita que impulsionou essa popularidade. Eu acredito muito que um dos principais fatores que fez as academias terem uma grande ascensão dentro do nosso mercado mesmo nos últimos anos foi devido à chegada da pandemia. E existe claramente assim, uma diferença de um mercado pré-pandêmico e pós-pandêmico. E no pós-pandêmico a gente vê que realmente existem muito mais pessoas interessadas em praticar atividade física dentro de academias, independente da atividade que seja, e independente do motivo e do objetivo que elas tenham. Esse aumento na procura por academias não é apenas uma questão de vaidade.
Para muitos profissionais, o que move as pessoas hoje é o desejo de ter mais saúde, disciplina e bem-estar. Eu realmente acredito que o mercado de academias ele já representa uma tendência consolidada. Quando analisamos o padrão de comportamento ao longo do ano, observamos que os meses de janeiro, fevereiro, março e agosto concentram o maior número de novos clientes interessados em iniciar a prática de atividade física nas nossas academias. O ponto central dessa tendência consolidada é o fato de que a atividade física por si só sempre será uma tendência. Ela está presente desde muito antes e de forma constante no nosso ciclo social. Tanto como um comportamento desejado, quanto como uma meta pessoal mesmo, assim, para muitas pessoas, sabe? Nós vivemos em uma era de alta expectativa e pouca paciência. Por isso, é extremamente importante a presença de professores para ajudar, orientar e motivar todos os alunos e principalmente os novos. Mas e do outro lado? Como os alunos que treinam iniciaram esse processo e o que os motiva? O jovem Lucas Augusto relata a experiência de quem treina há muito tempo. Comecei a treinar porque eu achava muito legal a musculação, via alguns vídeos na internet e isso me motivou bastante. Eu era magro, queria melhorar meu corpo e eu continuo treinando porque eu ainda gosto muito disso, dá resultado e até hoje estou motivado. E para muitos, a academia se tornou um espaço de superação diária. Cada treino é uma conquista. O que parecia difícil vira rotina. Rita de Cássia começou os treinos há 1 mês e conta com o apoio de professores. A minha maior dificuldade foi com relação a doces, a eliminar os doces. Foi muito difícil. A parte do restante da alimentação, da reeducação alimentar, de almoço, comer mais frutas, essa parte foi mais fácil. Os professores motivam, conseguem compreender que no início é mais difícil, mais complicado, então eles pegam um pouco mais leve e estão sempre incentivando. Nós vimos que o crescimento das academias é um reflexo de mudanças profundas na forma como as pessoas enxergam a própria saúde. Se exercitar vai muito além de um simples treino. É preciso consistência, orientação e, acima de tudo, entender que cuidar do corpo é cuidar da mente. Um levantamento da consultoria Modern Intelligence aponta que o mercado global de academias movimentou mais de 98 bilhões de dólares em 2023. E a expectativa é que esse valor chegue a 172 bilhões até 2028. Com a produção de Ana Carolina, Giovana para o MAC Notícias. Estou aqui de novo com Giovana Tavolaro para trazer uma visão complementar sobre esse assunto. Como a gente viu na reportagem, o número de pessoas frequentando as academias vem crescendo cada vez mais. E uma questão importante a se levantar é: as pessoas vão por estética ou por saúde? E é curioso notar que a maioria das pessoas vão por questão de estética. Podemos começar a fazer exercícios por problemas de saúde e acabar com um bom condicionamento físico por causa disso, o que seria ideal. Saúde e estética andando lado a lado. Mas o problema é quando a saúde é negligenciada nesse processo. Um exemplo são dietas restritivas, treinos em excesso e até o uso de anabolizantes. Nas redes sociais, a aparência é muito valorizada. E isso é impulsionado por influenciadores que vendem a ideia de que um corpo bonito é fácil de conseguir, é muito simples. E isso também, eles escondem o fato de que eles fazem cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Nos últimos anos, a academia deixou de ser espaços para a saúde, para melhorar a saúde, e virou vitrine. O que a gente mais vê na academia são pessoas tirando foto para postar no Instagram, e isso cria uma ideia de que um corpo bonito esteticamente é o sinônimo de saúde, o que muitas vezes não é verdade. A testosterona, por exemplo, ela é um anabolizante feito para crescer os músculos mais rápido, e ela, sem o acompanhamento do uso médico, ela pode gerar queda de cabelo, paranoia, distúrbios e tumores no fígado. Por outro lado, tem pessoas que vão à academia para aliviar o estresse, melhorar a qualidade de vida e também fazer exercício físico. Essas motivações tornam a relação com a academia mais saudável. O que podemos deixar para reflexão não é errado você querer mudança e melhorar sua autoestima. O que é errado é que isso se torne o foco principal da sua vida.
Então, a gente precisa começar a transformar. A academia é e deve ser um lugar de transformação. Só que essa transformação precisa começar de dentro para fora, com respeito ao nosso corpo e muita saúde. Júlia. Com certeza. Muito obrigada, Giovana, pelas informações e por incentivar nessa reflexão em todos nós. Você pode até não saber, mas a forma como você escolhe e consome os alimentos do seu dia a dia influencia diretamente nas suas questões emocionais, principalmente quando está atrelada à ansiedade. A nossa repórter Ana Carolina Baixa entrevistou a nutricionista doutora Laís Murta sobre esse assunto. Carol, nos conte mais sobre a formação da doutora e como foi esse bate-papo. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Gabi. Bom, o papo foi muito legal, né? A doutora Laís, ela é nutricionista, mestra em saúde na área da psiquiatria nutricional. E ela comentou a relação entre a alimentação e a sua influência direta na ansiedade. Vamos ouvir agora um trecho onde ela comenta essa relação entre os alimentos e a ansiedade. Especialmente a ansiedade, né, o que a gente vê é que os padrões alimentares modernos, né, que são muito ricos em alimentos ultraprocessados, gordura saturada, muito ricos em açúcar, têm uma associação muito grande, né, justamente porque são padrões alimentares que são mais pró-inflamatórios, né, eles acabam também levando à discussão do que a gente chama de eixo intestino-cérebro, e também são dietas pobres, né, nutricionalmente. Então... Em outro momento, a doutora também explicou quais são os impactos dos produtos industrializados que nós consumimos. Acho que a grande questão são os ultraprocessados, né? Então, são alimentos, muitas vezes, que você já perdeu a característica do alimento, né, da matriz alimentar totalmente, ou muitos deles acabam sendo totalmente produzidos de forma artificial. Por fim, ela deixou sugestões para a correria do dia a dia. Então, nessa situação, pensar realmente nos industrializados, que não são ricos, né, em aditivos, então que não são ultraprocessados, pode ser uma opção muito prática. Então, como eu disse, alguns exemplos, né? Então, o iogurte, como eu falei, é uma opção muito bacana. A gente tem alguns snackzinhos, né, que tem frutas secas, castanhas, que já vem no pacotinho, mas que não tem aditivos. Como nós vimos, a escolha dos alimentos faz bastante diferença para a nossa saúde mental. Como a doutora falou, existem opções práticas e simples para a correria do dia a dia. Basta estar consciente e escolher os alimentos corretos. Júlia. Muito obrigada, Ana Carolina. Eu já tomei nota de todas as informações e dicas da doutora Laís Murta. Eu vou ter que descer. E agora, vamos falar sobre como o aumento considerável nos preços dos lanches e refeições da região afeta a rotina e o bolso de quem frequenta a faculdade. Pois é, Júlia. Pelos corredores se ouvem reclamações dos preços. Entre aspas, parece que tudo ficou mais caro de uma hora para outra. Fecha aspas. E para investigar a fundo essa situação, contamos com a nossa repórter Beatriz Carmo, que está na Rua Piauí, para conversar com as pessoas sobre esse aumento. Beatriz, é com você. Oi, Júlia. Oi, Gabi. Eu estou aqui na Rua Piauí, bem em frente a um dos pontos mais movimentados dos estudantes, onde o aumento do preço dos lanches já virou realmente um motivo de conversa. E para a gente entender melhor essa situação, eu estou aqui com um dos comerciantes da região, o Márcio Antônio da Silva. Oi, Márcio. Tudo bom? Olá, tudo bem? Então, o aumento dos preços dos alimentos no geral, para você comprar e fazer os ingredientes do seu lanche, ele afetou o seu trabalho? Olha, afetou bastante. Nos últimos anos aí, a cada semestre vem aumentando mais e tem muita coisa que a gente acaba só reparando nos valores quando, tipo assim, a margem de lucro vai diminuindo, tipo, vai saindo e não vai entrando dinheiro. Então a gente começa a perceber que as coisas estão muito acima do valor mesmo, muito caro. Entendi. Então, é exatamente por esse motivo que houve aquele reajuste no preço da baguete, que no ano passado eu lembro que era R$8 e agora você teve que aumentar para 9. Foi exatamente por isso? Isso, foi um aumento, não foi nem para questão de lucro, foi mais visão para acompanhar a inflação mesmo. Entendi. E os clientes, eles têm reagido a essa mudança? Estão fazendo alguns comentários, falando alguma coisa sobre para você? Olha,
muito poucos. Assim, poucos eles só acabam reparando que teve a mudança, mas ninguém reclamou. O pessoal entende a questão do aumento dos valores e mesmo assim o pessoal ainda acha super barato o lanche. Entendi, Márcio, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom dia. E pra gente, claro, pra gente continuar essa conversa, entender melhor o outro lado da história, que é o dos estudantes, eu tô aqui com a Ana Carolina Baixa, que é uma estudante de jornalismo do Mackenzie. Carol, você costuma comprar lanche aqui todo dia? Então, eu não costumo comprar lanche todo dia, até porque eu trago lanche de casa, mas acaba tendo a praticidade, né, de já estar pronto e não ter muito tempo, então às vezes eu acabo comprando aqui. E você percebeu esse aumento dos preços? Percebi. Eu vou citar até o exemplo entre a comparação da cantina da RW, que é o prédio onde eu estudo, e o Tio Baguete. No RW tem um lanche de R$15, que é um lanche natural, onde eu acho extremamente ruim, não tem gosto, não tem sabor nenhum. Já o Tio Baguete, que é R$9, acaba sendo R$6 mais barato, compensa muito, porque o lanche é maior e muito mais saboroso. E esse aumento dos preços, ele afeta de alguma forma a sua rotina para você comprar aqui ou do seu dia a dia mesmo? Então, acaba não afetando muito, até porque eu trago lanche de casa, mas quando acaba acontecendo de eu precisar comprar lanche, acaba sendo um pouco complicado, sim, porque nem sempre eu tenho dinheiro para poder comprar os lanches aqui. Entendi, Carol. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente percebe mesmo que o aumento dos preços dos lanches, eles não afetam só os alunos que estão comentando sobre, falando a respeito, mas também os próprios comerciantes que têm que aumentar o preço por causa da inflação geral do Brasil. E é isso, gente. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Beatriz. Realmente interessante isso que a Carol disse, esse exemplo que ela trouxe, sobre o aluno saber procurar em qual lanchonete seria melhor para ele comprar o lanche, tanto pelo valor quanto pelo sabor, né? Obrigada, Bia. E chegamos ao final de mais um MAC Notícias. Agora, uma crônica sonora bem-humorada sobre o famoso Centro de Compras 25 de Março, com personagens em um contexto inusitado para os brasileiros. No fim, confira os outros programas do MAC Notícias, também disponíveis nessa mesma plataforma. O MAC Notícias fica por aqui e até uma próxima.